Salve, salve, rapaziada aqui do canal, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo. Hoje o assunto... Aqueles assuntos que, olha, me fazem refletir um pouco sobre a minha profissão. Já falei sobre isso lá no Futeboteco hoje, juntamente com o meu grande amigo e sócio Rodolfo Gomes. E tivemos uma discussão, eu avalio, muito boa pro tema, juntamente com o nosso público lá também do Futeboteco. Eu acho que o jornalismo segmentado, ele... acho que não dá nem pra categorizar como jornalismo segmentado, né? É que a gente costuma colocar tudo no mesmo balaio, né? Jornalismo esportivo, né? Acho que os canais segmentados, né? Vamos dizer assim. Eu tenho um canal segmentado aqui e eu sou jornalista de formação. Completei 10 anos de formação esse ano. Uma carreira que eu considero muito nova ainda para a profissão. Basta ver inúmeros jornalistas de renome que têm uma longa trajetória aí há mais de 50 anos. Então, eu que tenho 10, o Rodolfo que tem 10, nós estamos engatinhando na profissão. Somos nenéns na profissão de jornalista ainda. Já tivemos nossos trabalhos, já trabalhamos em alguns lugares antes do Futeboteco e tudo mais, mas ainda nos consideramos muito, muito jovens na profissão. E por que eu estou gravando esse vídeo hoje? Porque ontem o brilhante Jean Oddi, cara muito legal, gente, muito legal mesmo, um baita cara, que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente e de trocar ideia com ele 2 vezes no nosso podcast, no Tomando Uma, lá no Futeboteco. Recentemente, inclusive. Convido todos a procurarem lá no canal e assistirem, porque vale a pena. Jornalista com J maiúsculo. E ontem ele fez um desabafo. Impressionante, né? Impressionante como muitos aí rapidamente vestiram a carapuça. Porque como... basicamente, eu vou repetir o que eu disse lá no Futeboteco hoje de manhã. A arbitragem não começou a errar agora. A arbitragem, ela, no Brasil, ela não é ruim apenas em 2025. Muitos que torcem para times que estão falando que estão sendo prejudicados, para times que outrora, em tempos passados, foram amplamente beneficiados, ou que, ao longo de toda a história, foram mais vezes beneficiados do que prejudicados, e esses estão agora bradando por uma arbitragem isenta, que está demais, que tem que ser investigado, que tal juiz tem que ser investigado, que tem que ter procuração, que esse jogo está sob suspeita, que ocorreram, por exemplo, no caso do Palmeiras, que é líder por merecimento. O Palmeiras é líder hoje e joga o melhor futebol do Brasil por mérito do seu treinador, por mérito dos jogadores, que conseguiram entender e aplicar o método do treinador dentro de campo. Embora tenha alguns aí que estão desmerecendo, né? Sempre os mesmos que criam esse caos da arbitragem, que parece que, enfim, a arbitragem começou a errar agora. Os mesmos que criam esse caos, que falam que não dá mais, que tá demais e tudo mais, etc. Meu Deus, olha que crime que está acontecendo no Brasil. São os mesmos que estão desmerecendo a justa e merecida liderança do Palmeiras. Mas a gente sabe quem é, né? Como diria o grande Paulo Massini, não deveríamos alimentar os animais. Mas eles, como eu já disse aqui, uniram a torcida da Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras está ainda sob ataque, tá? Palmeiras está sob ataque. E a brilhante fala do Jean Oddi ontem, ela traz uma reflexão desse ataque, na minha opinião. Na minha opinião. Foi como eu interpretei a fala dele. Vamos ouvir aqui e aí a gente comenta um pouco mais. Porque foi uma fala corajosa, na minha opinião, do Jean e brilhante. Vamos lá.
ontem no linha de passe. Porque, infelizmente, houve um tempo em que isso só partia dos dirigentes do futebol brasileiro. Hoje a gente vê uma série de jornalistas, uma série de comunicadores, meio que largando tudo. Eu fico desiludido com a nossa profissão. Chama engajamento. Mas não sei se é só engajamento, cara. Tem um método aí. Sim, um pouco de loucura, um pouco de engajamento. Que a gente sempre criticou, um método que a gente sempre criticou por parte dos dirigentes está cada vez mais acontecendo também entre nós, assim. Tá muito difícil, assim. Ou a gente tem equilíbrio, e mais do que equilíbrio, acho que assim, não quer ter equilíbrio, não tenha, mas vamos ter responsabilidade. É uma insanidade. Abre esse Twitter durante a rodada do Campeonato Brasileiro de hoje. É uma insanidade o que está acontecendo, assim, porque infelizmente... Tá aí, a palavra do Jean, falando sobre essa questão da arbitragem, essa questão da choradeira, né? Do que está partindo de alguns jornalistas graúdos, com carreiras que eu respeito ou respeitava, caras que eu admirei já no passado. E eu trouxe para a discussão hoje lá, gente, mais uma vez falando sobre isso, um ponto que eu quero trazer aqui no meu canal também, juntamente com o meu público, que é: alguns jornalistas graúdos, com carreiras respeitáveis e tudo mais, esses caras, quando assumiram seus clubes de coração, ou quando passaram a ter essa liberdade de abrir o seu próprio canal no YouTube, falar de um determinado time e, consequentemente, construir um público falando desse determinado time, esses caras também, na questão monetária, passaram a ganhar muito mais do que ganhavam quando prestavam serviços apenas, porque há muitos ainda prestam, quando prestavam serviços para grandes emissoras, grandes conglomerados. Isso é uma opinião minha. Eu acho que acaba criando uma dependência. Por quê? Vamos supor que o meu canal aqui tenha, sei lá, 500 mil seguidores. Vamos torcer para um dia eu chegar a essa marca. Inclusive, não quero só ter esse canal aqui só para Palmeiras. São planos do meu futuro ampliar o tipo de conteúdo aqui. Mas vamos supor que eu tenha aqui um canal de 500 mil seguidores, só com palmeirenses, e eu construí a minha carreira trabalhando, sei lá, no SBT, na ESPN. E saí da ESPN ganhando X, e hoje aqui no meu canal eu ganho 4X, com o meu público, do meu jeito, falando para a torcida do time que eu torço. Isso, inconscientemente ou conscientemente, pode criar uma dependência. Pode te fazer, inconscientemente ou conscientemente, um porta-voz dessa torcida. E aí, quando você sentar o seu bumbum na tribuna de um grande canal de mídia, que tem por preceito a isenção, que não existe, tá, gente, no jornalismo. Acredito que vocês saibam muito bem disso. Não existe jornalismo imparcial, embora a imparcialidade tenha que ser um norte. Tenha que se buscar o maior número de imparcialidade possível na hora de você analisar uma notícia, dar uma notícia, etc e tal. É um preceito básico do jornalismo. Mas não existe imparcialidade. Não existe. Não existe. E é isso que acontece. O cara, quando ele atinge um grande número de torcedores no seu próprio canal, quando ele vai para a mídia tradicional, ele acaba indo para lá sendo também um representante dessas torcidas. O cara senta lá e acaba sendo um representante. Até porque hoje o jornalismo esportivo funciona basicamente de programa de debate. Eu falei sobre isso também hoje de manhã. Não existe mais espaço para a grande reportagem, para a grande notícia. Eu até citei como exemplo a reportagem da revista Piauí recentemente, falando sobre os escândalos da gestão do Edinaldo na CBF, como isso repercutiu muito. As pessoas ficaram, uau, nossa! E eu citei o exemplo de quando eu era criança.
E meu pai sempre foi um grande assinante de jornais, sempre teve o costume de comprar jornais pela manhã e deixava em cima da mesa ali e tal, e eu sempre lia os jornais. Adorava a página de esportes, obviamente, mas lia todos os jornais, lia todas as matérias. E falando de jornalismo esportivo, no caderno de esportes, desses jornais que o meu pai assinava, tinham por dia umas 3, 4 reportagens especiais. Este era o jornalismo esportivo. Esta era a ESPN, por exemplo, que eu me apaixonei quando adolescente, jovem, estudante de jornalismo. A ESPN de José Trajano. Uma ESPN que formou muita gente boa, que ainda estão por aí, trabalhando, como o próprio Jean. Outros que, infelizmente, mudaram o rumo. Que, quando eu era jovem, estudante de jornalismo, não me lembro de posturas como tenho visto ultimamente, infelizmente. E como eu disse aqui no meu vídeo que eu reagi sobre a fala do Thiago Leifert há uma semana, né, sobre o choque rei, a reclamação e a grita, o chororô por parte dos São Paulinos da arbitragem, nesse caso dos São Paulinos, mas enfim, hoje está repercutindo lá no Rio de Janeiro, com a torcida do Flamengo. Quando eu trouxe aquele vídeo aqui, eu falei sobre isso, sobre essa questão da arbitragem. E essa grita de pessoas que, no fundo, nunca levantaram o argumento de que a arbitragem no futebol brasileiro ela precisa ser mudada estruturalmente. Esses caras só ficam discutindo a superfície, só ficam discutindo quem é mais ou quem é menos beneficiado pela arbitragem. E a impressão na hora de reclamar parece que por que tá beneficiando só um time e o outro time não? Os caras querem se retroalimentar do próprio sistema falido da arbitragem da CBF. É um negócio de louco. Não é uma discussão producente. Pelo contrário, ela é contraproducente. Ela é contraproducente. Eles querem se beneficiar da lama que é a arbitragem brasileira, da incompetência que é a arbitragem brasileira. Eu nunca vi esses caras fazerem uma matéria especial sobre a caquética arbitragem da CBF, sobre o curso de arbitragem da CBF. Eu lembro que o Salvo Espínola foi ao nosso podcast, o Simon, e todos eles falaram sobre a estrutura da arbitragem da CBF, da arbitragem brasileira. O Salvio até chegou a salientar a falta de novos árbitros, que as pessoas, os caras não querem, as pessoas, os homens, as mulheres, não querem se tornar árbitro. Estamos vivendo uma crise. Por que o cara vai querer se tornar árbitro para viver nesse sistema precário que envolve a arbitragem brasileira? Num futebol cada vez mais profissional, num futebol cada vez mais físico, com mais tecnologia, com evoluções atrás de evoluções e, aqui no Brasil especificamente, diante de todo esse profissionalismo, o cara que comanda o jogo é um bico. O cara ganha um cachê. O Neymar ganha milhões no Santos, o Memphis ganha milhões no Corinthians e o árbitro ganha cerca de R$7.300 por partida. Vocês acham justo? E o cara muitas vezes tem que amanhã, apitou hoje no Maracanã, amanhã tem que estar às 7h30 da manhã no seu trabalho, com seu nome sendo exposto e sendo levantado teorias da conspiração em cima do seu nome, de que você precisa ser investigado, de que você precisa isso e aquilo, quando na verdade o seu sistema é precário, seu sistema é ruim, não te dá nada. Você ganha ali 7.300, vai apitar Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, domingo você tá no Morumbi apitando Palmeiras e São Paulo, e assim vida que segue. Ninguém sabe como esse cara se prepara, ninguém sabe como esse cara estuda, ninguém sabe nada. E ficam nas tribunas de grandes canais levantando teorias da conspiração. Que lugar vocês querem chegar? Em que lugar vocês querem chegar? Ou vocês agem, como disse o Jean, por método? Para criar narrativas, para pressionar a arbitragem e, consequentemente com isso, o seu time ser beneficiado dentro desse sistema podre. Que é essa a impressão que dá. Já que é uma merda, vamos pressionar essa arbitragem merda para que, na dúvida, o erro seja a nosso favor. Essa é a impressão. Ninguém quer mudar porra nenhuma. De novo, repito aqui, ninguém quer mudar nada.
Ninguém quer mudar nada. Então, é sobre isso. Mais uma vez, neste caso, o Palmeiras está na liderança. O canal aqui fala especificamente sobre o Palmeiras. E nem quero colocar o Jean nesse balaio. Nem é sobre isso. Mas me chama muito a atenção. Me chama muito a atenção essa grita ainda sobre a arbitragem. O Palmeiras vem de 4 ou 5 jogos fazendo mais de 3 gols, jogando no seu estádio. Em qual desses jogos teve erro de arbitragem a favor? Ontem o Palmeiras teve um pênalti muito questionável, no mínimo. Uma imagem que mostrou hoje o cara do Bragantino com a mão forçando no pescoço do Fux. O Fux se desequilibra e, consequentemente, em movimento natural, abre o braço e a bola bate no braço dele. A bola bate no braço dele. Aqui no Brasil se marca. Eu fico imaginando, como eu disse no meu pós-jogo aqui ontem, se esse pênalti fosse a favor do Palmeiras. O que estaria acontecendo neste momento, neste Brasil, neste país. Vocês têm ideia? Então, ó, olho aberto. Como diz uma música do Rancore, olho vivo e faro fino. Porque ainda não tem nada decidido, o Palmeiras está numa crescente, está jogando muito bem. Então não tá dando pano pra manga, pra narrativa ficar maior. Estão tendo que engolir. Pô, os caras estão jogando muito. Ah, mas a arbitragem, mas o que tá acontecendo tá demais, gente, meu Deus. País que já teve máfia do apito, meu. Peraí. A arbitragem não é ruim em 2025, não começou agora. Então, ó, menos cara de pau, gente, por favor. Vocês são pais de família, caras, porra, consagrados no jornalismo, não precisam fazer isso. Não precisam fazer isso. É um momento de reflexão. É um momento de reflexão sobre a profissão, sobre o jornalismo esportivo no Brasil. Eu quero saber sua opinião sobre isso. Deixe aqui embaixo nos comentários. Hoje é um vídeo um pouquinho maior, porque o assunto requer um pouco mais de análise, de profundidade. É óbvio que daria para ficar aqui muito mais tempo falando sobre isso, porque é um tema sim complexo, é sim um problema da profissão. Quero saber a sua opinião sobre isso, se você concorda comigo, concorda com o Jean, comenta aí embaixo, se discorda também, deixa a sua opinião, que é um espaço livre para todos, desde, claro, sempre salientando que você tem educação na sua argumentação. Demorou? Tamo junto, a gente volta a qualquer hora para falar mais de Palmeiras, para falar mais de futebol. Grande abraço e avante palestra. Tamo junto.